Oi, gente, bom dia. A gente está aqui em mais uma live, em mais uma atividade online, porque, como vocês sabem, a gente está vivenciando a questão do coronavírus, a questão do isolamento social, e por isso que hoje a gente está aqui realizando mais essa atividade, enquanto equipe mediando e com o voluntário Luan, que está atendendo ao pedido da Juliana Rodrigues, que é aluna de escola pública, que fez o pedido no nosso site, pelo tema de puberdade e mudanças no corpo na adolescência. Eu quero agradecer muito a presença dos dois, agradecer pelo pedido da aluna que está aqui, que é de Guarulhos, e também agradecer ao Luan, que se inscreveu como voluntário e que ele iria presencialmente até a escola, mas por conta de todo esse contexto, a gente está realizando essa atividade hoje pelo nosso Facebook. Então, eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando. Se você está acompanhando essa live agora ou depois de gravada, você pode deixar aqui nos comentários as suas perguntas, enquanto a live estiver rolando ou já depois de acabada, porque a gente vai estar sempre passando para o Luan e respondendo ou na própria live ou pelos comentários, para tirar todas as dúvidas possíveis na atividade de hoje. Uma outra questão é, se você é aluno de escola pública e está assistindo essa live, você pode entrar no site do Quero na Escola e fazer o seu pedido, que a gente vai fazer o possível para conseguir voluntários ou que vão chegando os voluntários para esses pedidos, para a gente estar realizando a sua vontade de aprender algum tema novo. E lembrando que esse tema que você vai pedir tem que estar sempre fora do currículo obrigatório, então tem que ser temas diferenciados, enfim, música, como Puberdade, que a Juliana pediu. Amanhã a gente tem atividade de intercâmbio, então tem que ser temas assim, puxado e diferenciado dessa forma. Uma outra coisa que eu aproveito o momento é para divulgar o Instagram do Quero na Escola, então se você está no Facebook e segue o Quero na Escola no Facebook, pode seguir a gente também no Instagram, @Quero na Escola, a gente sempre está postando sobre as atividades lá. E qualquer questão, qualquer dúvida, pode estar mandando nos comentários, na própria página, enfim, a gente segue aqui. Eu sou a Bianca, da equipe Quero na Escola, e o Luan que está aqui hoje com a gente, ele é estudante de biologia, e ele é pesquisador em biologia molecular, e eu quero agradecer muito, Luan. Você pode dar início. Se a Juliana quiser falar alguma coisa também sobre o pedido, fica à vontade. E você quer falar alguma coisa, Juliana, antes do Luan começar? Não, obrigada. Então, tudo bem, a gente agradece muito, Juliana, pela sua presença e pelo seu pedido. E pode dar início, Luan. Agradecemos muito a sua presença e é isso. Tá bom, obrigado. Eu queria agradecer primeiro ao espaço, que eu acho que é muito importante, ainda mais o pessoal de escola pública, né, que felizmente não tem o mesmo acesso à educação que o pessoal da escola privada e tal. E agradecer a Juliana também pela dúvida e pela disposição, né, nesse horário da manhã, estar aqui disposta a ter uma aula sobre um assunto um pouco mais denso. Eu queria falar para a Juliana que se qualquer dúvida que ela tenha durante a apresentação, ela pode ficar Tá bom. completamente à vontade para interromper. Eu acho que o mais importante aqui é a gente tentar avançar um pouco no seu conhecimento, né? Que foi você que veio atrás da aula, né? Em certa parte, né? Apesar dos passos cedidos e tal. Então, acho legal a gente não se preocupar em finalizar a aula ou coisa do tipo, apresentação, mas a gente tentar avançar o máximo possível em relação às suas dúvidas. Então, qualquer tipo de dúvida, mesmo que você ache besta ou qualquer coisa do tipo, não fique com vergonha de perguntar, não. Você tem vários meios de perguntar. Você pode usar o microfone e tal, você pode usar o chat mesmo. Tá bom. Mas não tenha dúvida, a gente está aqui para você, tá bom? Uhum. Tá bom, então. Eu vou começar a apresentação, tá? E enquanto o Luan está aí compartilhando a tela dele para dar início à apresentação, eu lembro novamente que se você está assistindo essa live e tiver alguma dúvida sobre o tema, manda para a gente aqui nos comentários que a gente vai estar passando para o Luan. Obrigada, Luan. Imagina, obrigado. Então, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças que acontecem na puberdade. Eu escolhi essa imagem porque eu acho que ela representa bem as mudanças que acontecem na puberdade. Então, vamos começar, então. O que é a puberdade? A puberdade é um período de transição que ele vai durar mais ou menos cerca de 5 anos. E
representado por mudanças biológicas e fisiológicas. E esse processo fisiológico ele vai se dar por vias mistas de hormônios, vias hormonais, neurais e de neurohormônios também. Assim que se passa pela puberdade, é o alcance da capacidade reprodutiva plena. Então, por que que a gente passa por todo esse período de puberdade? Para, no futuro, conseguir gerar um indivíduo forte, um indivíduo que tenha a capacidade de também se reproduzir no futuro. Além disso, tem o crescimento de características secundárias, que estão completamente relacionadas a esse suporte que deve ser nutrido para o indivíduo. Então, vamos lá. O que que é a mudança? A puberdade é o período de mudança, né? Como a gente pode ver na imagem, é mais ou menos isso que acontece durante a puberdade. E o que que é a puberdade? É como o Ozzy disse na maravilhosa música dele, é se passar por mudanças, né? Changes. E o que que muda? Vamos lá. Eu vou dar um enfoque maior. Como foi a Juliana que pediu aula, a gente acabou conversando e eu acabei escolhendo por dar um enfoque maior nas mudanças que acontecem nas mulheres. Então vai acabar ficando um pouco deficitário em relação às mudanças que acontecem nos homens. Mas vamos lá. Quais são as mudanças principais que acontecem nas mulheres? Eu vou passar rapidamente aqui falando as mudanças em si, depois a gente vai discutir um pouquinho sobre cada mudança. O alargamento do osso da bacia, surgimento de pelos no pubis e nas axilas, depósito de gordura nas nádegas, nos quadris e nas coxas, desenvolvimento dos seios e a menarca, que é a primeira menstruação. Isso nas mulheres. Agora, nos homens, acontece surgimento de pelos no pubis, axilas e no peito, aumento dos testículos e do pênis, crescimento da barba, uma voz mais grave, ombros mais largos, aumento de massa muscular, o início da produção de espermatozoides, aumento do peso e da estatura e surgimento de pelo no dedão do pé. Essa característica é sensacional. Tá bom. E o que a gente pode falar sobre a puberdade em si? Como que esse processo se dá? Ele é um processo gradual, ele é lento, né? Ele demora mais de 5 anos, entre 5 anos, 4, dependendo da pessoa. Ele é desencadeado, principalmente, a gente está simplificando aqui, a gente não vai entrar muito a fundo, porque acho que no nível ensino médio seria um pouco problemático a gente tentar entrar a fundo nessas questões. Mas o que desencadeia a puberdade? É o aumento da secreção de gonadotrofina. Então, como que vai acontecer isso? A gonadotrofina, ela vai ser secretada pelo hipotálamo, com o aumento da secreção da gonadotrofina, que é o GN, né, RH, que é Gonadotrophina Release Hormone, acontece a elevação da gonadotrofina no sangue, né? Com o aumento da gonadotrofina no sangue, acontece a secreção de esteroides gonadais relacionados ao sexo. E aí tudo isso que vai gerar, de alguma forma, toda essa diferenciação. Claro, de uma forma simplificada. E o que a gente pode falar sobre esse caminho todo? Esse caminho todo, ele utiliza um eixo que é muito importante para o controle do corpo como um todo, controle homeostático, o equilíbrio em si, que é o eixo hipotalâmico, hipofisário e gonadal. Então ele passa pelo hipotálamo. O hipotálamo é uma região do cérebro que vai estar relacionado com o controle de diversos hormônios, da secreção de diversos hormônios. Ele vai do hipotálamo, ele sinaliza através da gonadotrofina a passagem para a hipófise. Nesse caso, a adenohipófise, que a hipófise é dividida em dois segmentos. No caso claro, tem outros organismos que não, mas no caso dos humanos, sim. Então a gente tem a adenohipófise e a neurohipófise. A adenohipófise ela é responsável pela maior parte dos hormônios em si. Então vamos lá. O que acontece em relação a esse eixo hipotálamico hipofisário gonadal? No período pré-neonatal, ele está ativo. Aí ele passa por uma inativação no período pré-puberdade, no período juvenil, e com o aumento do LH, o hormônio luteinizante, que a gente vai demonstrar isso um pouco mais para frente, mas ele é regulado, de certa forma, pela gonadotrofina.
além de outros hormônios que eu não vou acabar entrando por uma questão de deixar um pouco o sistema mais simplificado. Então, com a puberdade aumenta níveis de hormônios de natureza testosterônica no sangue. Aqui a gente tem um mapa bem simplificado no fundo, como que isso pode se dar em diferentes animais, né? Porque aqui estaria escrito fatores, aqui é melhor contar com o mouse, né? Vocês não estão vendo o meu dedo. Fatores ambientais, como o fotoperiodismo e a temperatura. Isso regula muito, isso é muito importante para animais sazonais, animais que hibernam, como os ursos. Essa interação com o ambiente é muito importante, assim como animais que têm a reprodução num período determinado, como grande parte dos pássaros e afins. Então, esses fatores ambientais ou fatores fisiológicos, como estresse, quantidade de gordura no corpo, a própria nutrição, elas vão demonstrar, elas vão mandar um sinal para o hipotálamo de que, de certa forma, ele está preparado para entrar nesse período de reprodução. Então, o hipotálamo ele vai produzir a gonadotrofina, quer dizer, a gonadotrofina, o lançador de gonadotrofina, né, o hormônio lançador de gonadotrofina. Esse hormônio ele vai chegar na hipófise. Na hipófise, acontecer a liberação, principalmente, né, do hormônio luteinizante, que é o LH, e do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Esses hormônios, os dois, eles vão atuar nas gônadas, né, de formas diferentes. Eles são importantes na produção da gametogênese, no desenvolvimento gonadal e na produção das moléculas semelhantes a esteroides. Aqui a gente tem um mapa, mais para ter uma ideia, eu não vou entrar muito nesse ponto, que aqui está um pouco mais complexo, mas como que mais ou menos atuaria essa relação de sinalização para demonstrar um preparo para a época reprodutiva. Então aqui a gente tem a hipófise, né? Se divide em seus segmentos. A gente vai ter imagens que vai dar para ver melhor. E aqui está um pouco demonstrado a questão do feedback. Feedback é uma forma do corpo demonstrar que ou esse nível do hormônio, no caso dos esteroidais, dos peptídicos, já estão no nível aceitável e é necessário manter esse nível, ou pode mesmo ser uma relação de alimentação negativa. Então, a alimentação pode ser negativa ou positiva, a retroalimentação, que é o feedback. Tá, então vamos entrar nas mulheres agora. Vou falar um pouco mais a fundo as mudanças que ocorrem nas mulheres. Aqui eu achei por bem colocar algumas mulheres extremamente importantes para a ciência. Provavelmente um leve viés meu, assim, nada parcial. Entrando na questão do alargamento dos ossos da bacia. Então, por que acontece isso, né? E como isso se relaciona de alguma forma a uma característica desejável? Por que isso foi propagado durante a evolução dos primatas e mesmo a evolução humana? Uma bacia mais larga, ela vai permitir a passagem do bebê. Então, a gente tem a diferenciação na bacia das mulheres e dos homens, essa angulação em relação aos ossos da parte ventral da bacia. Então, eles formam um arco maior do que 90 graus, permitindo o alargamento, e o que vai permitir a passagem do corpo do bebê durante o final da gravidez. Além disso, outras características relacionadas ao amadurecimento da mulher são o surgimento dos pelos pubianos e nas axilas. Então, ao passar dos estágios, vai acontecer um amadurecimento, vão ocorrer sinalizações de hormônios e vão estar relacionados à produção dessas características secundárias. Então, é natural que aconteça uma produção de pelos nas regiões íntimas.
provavelmente pode estar relacionado, não é nada muito conclusivo, mas pode estar relacionado com algum tipo de proteção e isolamento do meio externo. Além disso, também tem o surgimento de pelos nas axilas, né, que é completamente natural. Não tem nada demais em ter pelo na axila. Além disso, ocorrem também, como característica secundária, o depósito de gorduras nas nádegas, nos quadris e nas coxas. Como a gente pode ver na imagem, essas regiões, né? Isso provavelmente está relacionado com o display de seleção sexual. Então, mulheres que têm um quadril mais largo indicam, de certa forma, elas teriam uma bacia mais larga que seria facilitado o nascimento do bebê. Além disso, uma quantidade maior de gordura no corpo também pode indicar que ela tem energia para gastar com essa possível gravidez, que vai ter um investimento energético muito, muito intenso durante a gravidez. Então é importante ela ter alguma forma de reserva. Então, além de você indicar uma possível seleção sexual em relação ao alargamento do quadril, permitindo a passagem do bebê, tem toda essa questão da gordura em si. Além dessas outras características, a gente tem também o desenvolvimento dos seios. Essa é uma característica secundária, e ela está muito relacionada com o preparo para a amamentação, o preparo para o suporte e a nutrição do bebê. Então, o que acontece? Durante a puberdade das meninas, é natural que aconteça o crescimento dos seios. Eles podem se dar de uma forma desigual, sendo um seio nascendo antes, outro depois. Pode acontecer os dois crescerem ao mesmo tempo. É, são N possibilidades. E acho que a questão talvez mais interessante, que mais dá para a gente desenvolver aqui, que eu preferi dar um enfoque, que é a questão da menstruação. Então, o início da puberdade ele é também marcado pela menarca, que é a primeira menstruação. Vamos lá. Então, aqui, para a gente ter uma ideia mais geral, como se divide mais ou menos o ciclo menstrual. Então, a gente vai ter, nos 5 primeiros dias, a própria menstruação. Depois a gente tem um desenvolvimento, uma preparação da liberação desse ovócito secundário. Ele vai dar origem ao óvulo. A gente vai ver isso mais para frente. Eu coloquei um slide para frente falando sobre a ovogênese, que é a produção desse gameta feminino no corpo e o que vai dar o suporte para a mulher que ocorra a fertilização. Então, durante esse terceiro período da ovulação, ocorre a liberação do ovócito secundário. E depois desse período, a gente tem o preparo, ou mesmo, de certa forma, o preparo para o suporte do suposto feto, embrião que se geraria. E a menstruação ela acaba ocorrendo como uma forma de eliminar toda essa preparação que teve para o suporte do feto. Então vamos lá. A adrenarca, a menstruação, está relacionada com a secreção desses hormônios específicos na corrente sanguínea. Então, quanto maior for a intensidade desses dois hormônios na corrente sanguínea, a gente vai ter o caminhamento deles para a glândula, e aqui a gente tem uma ideia geral de como funciona esse sistema. Então, lembra que eu falei do hipotálamo, que é a região do cérebro, está relacionado com a liberação do GNRH? É isso daqui, mais ou menos, que a gente vai tentar entender de forma simplificada. Acho que essa é uma das figuras mais importantes da aula. Então, se você tiver dúvida, por favor, me interrompa. Então, começando. O hipotálamo, ele vai ser essa região do cérebro que vai estar relacionado com a secreção
desse neurohormônio, que é o GNRH. O GNRH, ele vai ser liberado, vai chegar até a hipófise anterior ou adenohipófise. Na adenohipófise, a sinalização do GNRH estimula a liberação de LH e FSH. Esses dois hormônios vão ser encaminhados até o ovário e do ovário eles vão sinalizar para a produção de progesterona e de estrogênio. E esses dois hormônios vão dar todo o suporte para o ocorrimento da menstruação, do desenvolvimento do útero em si. Então, qual que é o papel do FSH? O próprio nome dele é muito indicativo. Então, ele é um hormônio folículo estimulante. Ele vai fazer o quê? Ele vai estimular o crescimento. Na verdade, ele vai estimular a liberação do estrógeno, ele vai estimular o crescimento da preparação para a liberação do ovócito secundário. E o hormônio luteinizante, o que ele faz? Ele estimula a liberação de progesterona e ainda de alguma forma, eu acho que eu vou falar isso mais para frente, mas com a liberação do ovócito secundário, eu vou segurar isso, eu vou falar mais para frente, com a imagem fica mais fácil. Então, o hormônio luteinizante, ele vai gerar todo esse suporte para a suposta gravidez que ocorra. Então, caso ocorra uma fecundação, o organismo vai estar preparado para fixação desse óvulo fecundado na parede do endométrio e assim ele vai se desenvolver. Sem o hormônio luteinizante, essa preparação não ocorreria. Ele vai sinalizar para a progesterona para ela estimular essa preparação. Então essa imagem foi tirada de um livro. Acho que ela está um pouco complexa, mas eu vou tentar explicar um pouco o que está acontecendo aqui. Então, como a gente já sabe, o hipotálamo liberaria o GNRH. O GNRH ele estimula a adenohipófise, que é essa região. Como a gente pode ver, a adenohipófise ela tem uma diferenciação não só regional, mas como de conteúdo, né? Aqui na neurohipófise, a gente vê as terminações nervosas de neurônios. Então, esses neurônios, eles descem diretamente do cérebro, eles terminam aqui. Enquanto que na adenohipófise, a gente tem um conjunto de células secretoras. E essas células que secretam LH e FSH. Assim, com a secreção do LH e do FSH e a deposição dele na corrente sanguínea e a chegada no ovário, no caso da mulher, isso vai estimular as células da teca e as células da granulosas, que são diferentes camadas, como a gente vai ver mais para frente, do ovário. E isso vai, como eu já disse anteriormente, ele vai acarretar no desenvolvimento folicular e culmina na ovulação, que é a liberação do ovócito. Então, esse termo ovulação, ele não seria o termo mais correto. O melhor termo seria ocitação, mas, de alguma forma, ele já está viciado na literatura. Isso, claro, no caso de mamíferos, né? Existem exceções onde a estrutura liberada já é o próprio óvulo, como no caso de ouriços. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, porque não é o caso. E como eu disse anteriormente, esses dois hormônios, principalmente o estrogênio e a progesterona, com a sinalização do FSH e do LH, eles vão sinalizar, basicamente, para ovulação, que vai acontecer durante esse período, e para o suporte do suposto óvulo fecundado, do suposto embrião. Então, aqui a gente tem as diferentes estruturas. Essa daqui é mais para ter uma ideia. As estruturas que sofrem, que
tem um envolvimento maior com esses hormônios, no caso da mulher. Então a gente tem as mamas aqui, aqui a gente tem o, a gente tem toda a estrutura que está relacionada com a produção de leite mais para frente, no caso de acontecer uma fecundação. E aqui a gente tem toda a estrutura da vagina, o útero, as trompas de falópio e o próprio ovário, né? Que o ovário fica depositado nessa região. Eu acho que eu vou falar mais para frente em relação ao amadurecimento do ovócito secundário, mas quando ele é liberado, ele ainda não está no estágio final de amadurecimento. Então ele não é um óvulo ainda. Ele é liberado aqui nas trompas de falópio como um ovócito secundário. Ele só vai ocorrer o amadurecimento pleno dessa estrutura a partir mais ou menos do primeiro terço da trompa de falópio aqui. Então, mais ou menos aqui é que ocorre a fecundação. E assim, depois a estrutura fecundada, né, o zigoto, ele vai se encaminhar mais ou menos até aqui e ele vai se ligar na parede do endométrio e aqui ele vai se desenvolver. Então, esse papel aqui de estimular a liberação do ovócito, de estimular os folículos ovarianos, ele cabe ao FSH, que sinaliza um outro hormônio, e a preparação da parede do endométrio, ela cabe ao LH, que vai sinalizar outro hormônio, como a gente já viu. Aqui é a ovogênese. Essa acho que é uma parte bastante importante. Se você tiver qualquer dúvida, você pode interromper também. Eu acho que se você está entendendo essa parte, pelo menos, eu já estou satisfeito. Eu acho que já valeu toda a aula, todo o trabalho que teve em montar a aula. Mas vamos lá, então. Então, o que acontece? No período germinativo, as células germinativas aqui, né, são haploide, 2N vai significar a haploidia da célula, elas vão passar por um processo de mitose, então elas vão gerar duas células, 2N, então a haploidia continua a mesma, por isso mitose, e vão formar ovogônios. Os ovogônios, eles passam por mitose novamente, além de mitose também, começa já a acontecer uma diferenciação da própria estrutura. Então, esses ovogônios, eles vão dar origem a 4 estruturas. No caso das mulheres, a gente vai ver que a gente vai ter só uma célula reprodutora no final do processo. Então, essas ovogônias, elas vão dar origem ao ovócito primário, e esse processo da geração do ovócito primário, ele é interrompido mais ou menos após o desenvolvimento do feto como um todo. Então, essa retomada, ela só vai acontecer na puberdade, no caso das meninas. Aí o ovócito, ele vai diploide ainda, o ovócito primário, ele passa por uma meiose, ele vai gerar duas células, que são os ovócitos secundários, que são haploides, ou seja, eles são só N, eles não são dois N's. Depois desse processo, um dos dois, ou melhor, depois do processo de meiose, esse processo de meiose é uma meiose diferenciada. Grande parte do material é depositado em só uma célula. Então a gente tem uma célula e um glóbulo polar ou corpúsculo polar. E, em seguida, vai acontecer novamente, acontece a meiose 2. Então a gente tem, de novo, a manutenção dessa célula maior, com grande parte dos nutrientes, e a gente tem a geração de uma célula pronta para ser fecundada, tem todo o suporte químico, nutricional, para gerar um feto viável,
E a gente tem a geração de 3 corpúsculos polares. Aqui é novamente a ovogênese. Aqui é mais ou menos, aqui é a relação de como ocorre a liberação do folículo, né? Então a gente tem aqui os folículos, só apenas essa célula aqui no centro que vai dar origem ao ovócito secundário. Então, a gente tem o desenvolvimento das células ao redor dela, que são as células granulosas ou foliculares. Essas células elas vão ser muito importantes para o processo de manutenção da, da, da parede do endométrio, como o prolongamento da manutenção da fecundação. Então, essa estrutura aqui é muito importante, mesmo após a liberação do ovócito. Então, o que acontece? Como eu já havia dito, o ovócito secundário ele vai ser liberado e é ele que vai sofrer a fecundação. É ele que vai sofrer a fecundação. Mas ele que vai ser liberado, ele vai sofrer um amadurecimento em relação ao primeiro terço, né, da estrutura das trompas de Falópio, e em seguida ele vai ser fecundado. Então é importante a gente falar como vai acontecer todo esse processo da menstruação em si. O que acontece em relação à sinalização hormonal? Então, a gente tem 2 fases principais, e cada uma duram cerca de 14 dias. Então, a gente tem a fase folicular, que vai ponderar a ação do FSH, e a fase luteinizante, que ocorre uma ocorre a preparação para a deposição do óvulo. Aqui nessa imagem está um pouco melhor. Então, o que vai acontecer? O FSH está aqui uma quantidade basal, o LH também. Acontece o aumento, né, o considerável dos dois. Isso vai sinalizar, primeiro em parte, para o FSH, para o amadurecimento desses folículos. Esses folículos, existe uma célula dentro desses folículos, são outras células, e é o ovócito. Esse vai ser liberado durante a ovulação. Após a ovulação, a gente vai ter a manutenção, o espessamento da parede do endométrio para gerar uma manutenção em relação à deposição do óvulo fecundado. Então, essa imagem representa muito bem isso. Essa aqui é a parede do endométrio, e caso não ocorra a fecundação, essa é a tendência do que vai acontecer. Então, o escamamento da parede do endométrio é o que resulta na menstruação. Aqui a gente tem uma demonstração um pouco mais complexa do que acontece com relação a cada sinalização dos hormônios aqui referentes, como que vai acontecer a inibição, a estimulação, enfim. Essa parte eu não vou dar tanta importância. Essa aqui é só para ter uma ideia. Isso aqui é um pouco mais complexo. Isso vai demonstrar mais ou menos como esses hormônios eles atuam na célula. Então, a gente tem um receptor de membrana. Esse daqui é o hormônio vai se ligar a esse receptor de membrana. Ele vai sinalizar para dentro da célula uma cadeia de processos. Esses processos eles vão resultar, geralmente, na produção de um hormônio. No caso aqui é os 17-beta-estradiol. E esse hormônio ele pode ser liberado na circulação, na corrente sanguínea, ou no líquido folicular. Então, Luan, Oi? eu tenho 2 perguntas, e aí tá dentro de tudo que você está comentando e tal. Agora você está mais falando dos termos e tudo mais, mas eu acho que é legal a gente fazer essas perguntas para ir entendendo mais. Então, a primeira pergunta é, na prática, isso demanda outro comportamento? Por exemplo, o adolescente precisa de mais horas de sono? Então, em todas essas mudanças que acontecem, ele precisaria de mais horas de sono? Teria algum outro tipo de comportamento? E a outra dúvida é, no caso de puberdade precoce, o que perceber, né, no corpo e como proceder também, né, nesses casos de puberdade precoce,
porque pode acontecer, e eu acho que tem que rolar esse diálogo entre os pais e os filhos para que tenha essa percepção e consiga ter alguma atitude sobre, para ver o que dá para fazer e ajudar esse adolescente que está nessa puberdade precoce. Então, eu queria que você comentasse mais sobre essas duas temáticas. Se você quiser compartilhar, descompartilhar até ele aparecer também para responder, fica à vontade, que aí a gente te vê enquanto você está falando, aí você volta para o slide depois, nessas partes mais técnicas e tudo mais. E lembrando que você que está assistindo pode continuar mandando perguntas que a gente vai passando para o Luan. Tá. Então, a primeira pergunta, né, em relação a estímulos ambientais, né, como que isso vai influenciar de alguma forma toda essa relação. Como eu disse, acho que lá no começo da apresentação, os fatores ambientais e os fatores fisiológicos, eles vão modular toda essa relação. O que acontece? Toda a sinalização de hormônios, ela é uma relação de manter um ambiente estável para a manutenção de todas as funções celulares do corpo. Não só celulares, todas as funções fisiológicas. Então, você tem que deixar uma temperatura relativamente estável, você tem que deixar um pH estável, você tem que deixar um organismo... É interessante você evitar estresse. Então, é muito importante a manutenção de um sono de qualidade, é importante uma boa alimentação. Tudo isso vai favorecer uma condição melhor para o seu organismo. Acho que é mais isso em relação à primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta, em relação à puberdade precoce. Geralmente, os primeiros sinais são o crescimento do seio, no caso das mulheres, né? Então, pode acontecer um crescimento desigual do seio, e é um indício muito claro de uma puberdade precoce, né? Você vê aquela estrutura mais arredondada já se formando no corpo da criança de 8 anos, 10 anos, 9. 11 anos já é uma idade um pouco mais aceitável para a puberdade. É um pouco precoce, mas já é um pouco mais aceitável. Mas, nesses casos, esses são bons indícios, né? É claro que não necessariamente isso vai se dar dessa regra, mas, pelo que eu vi e pesquisei, parece que esse é um fator que aparece com mais frequência inicialmente. Não, perfeito. Eu tenho mais uma dúvida quanto à menstruação, que eu acho que é legal comentar também, da questão da cólica, da questão de como lidar com essas dores, de como lidar com a menstruação, porque realmente é um processo assim complexo na adolescência, depois você vai se adaptando e tudo mais. Aí eu queria que você comentasse melhor de como lidar com isso, de qual é a idade recomendada para ir no ginecologista, com qual idade seria o momento ideal para ir pela primeira vez, para ter essa conversa com a médica, com o médico, enfim, para ter essas orientações para você saber cuidar do seu próprio corpo, entender ele, por que acontece a menstruação, por que você sente essa dor, sabe? Tipo, e também se proteger. Eu acho que por isso que esse tema que a Juliana pediu é muito importante, não só para as mulheres, para os meninos também, para entender o seu corpo, para se proteger e para entender esse desenvolvimento e se desenvolver de uma forma saudável, que nem você falou, a alimentação, a questão do sono, quando tudo isso interfere na vida e na rotina dos adolescentes, que é tudo a flor da pele. Então, acho que é importante comentar da questão da menstruação também, de qual é a idade ideal e o que dá para ser feito. Tá. Essa vai ser uma pergunta, não sei se é uma pergunta, né? Para resumir basicamente questões muito importantes para a consciência de qualquer pessoa que esteja passando por isso. Então, a idade inicial aceitável é entre os 12 aos 14 anos, no caso das mulheres. Os homens, eles não têm uma sinalização tão forte assim do início da puberdade, né? Porque que se relata muito é a primeira ereção, ou a demonstração de interesse pelo outro sexo. Essas questões de comportamento, de atração e de proliferação da pole, né? Agora, em questão de como lidar com isso, né? Somente nos casos das meninas, que acho que deve ser um pouco mais difícil, né? Eu não tenho noção clara disso, né? Por uma questão, acho que meio óbvia. Mas eu acho que é muito importante você falar com alguém de confiança.
uma mãe, uma avó, uma irmã. E a partir disso, se você se sentir confortável com essa conversa, tentar ir num ginecologista. É sempre muito importante você ter a orientação de um médico, que vai ser, e ele deve ser, né, uma pessoa profissional, e vai tentar te tratar da melhor forma possível. Ele, ele tem que te dar todo o suporte, e isso é o ideal. Então, a partir do momento que você, eu acho que cabe mais à mãe, começa a perceber mudanças no comportamento da filha, aquela atitude mais contestadora, de querer quebrar um pouco esse, esse domínio da mãe, eu acho que é natural que a mãe comece a se atentar mais a essas questões. Provavelmente em seguida, talvez ocorra a primeira menstruação, desenvolvimento dos seios, essas características secundárias. Não, legal. Eu não sei se você finalizou, não sei, eu comecei a falar agora, mas é que eu ia fazer mais comentários que estão mandando aqui pra gente dentro desse tema que a gente falou agora, da menstruação. Eu queria que você comentasse a questão das pílulas anticoncepcionais por hormônios, quando já ocorre a menstruação, como pode influenciar na puberdade, por exemplo, em casos de regularização da menstruação, como indicação de alguns ginecologistas. Então, o que muda, o que pode influenciar na puberdade nesses casos dos anticoncepcionais e tudo mais? E a outra questão é como a sociedade, os professores, a família, os colegas podem ajudar a passar por isso, né, pela puberdade, de uma forma mais saudável, né? Como lidar com essas mudanças hormonais e como que as pessoas que estão em volta podem estar ajudando nesse momento, nessa questão, enfim. Sim. Então, a primeira parte, né? Como que é a atuação, vou falar de uma forma bem simplificada, do anticoncepcional. Então, como eu tinha explicado, acho que algumas vezes pelo menos, a gente tem basicamente a divisão em dois ciclos principais ali da preparação para a instalação do óvulo fecundado, né? Então, a gente tem o próprio estímulo desse folículo, que vai gerar todo o amadurecimento do ovócito. E, em seguida, a gente tem a deposição desse óvulo fecundado na parede do endométrio, que foi estimulado pelo hormônio luteinizante. Então, o anticoncepcional ele vai agir impedindo essa preparação para encaixamento do óvulo fecundado no endométrio. Então, ele vai liberar esse óvulo fecundado. Ele evita a luteinização do processo. Então, o óvulo vai ser fecundado, mas não vai acontecer a instalação dele no endométrio. Em seguida, você falou, que eu acho que é muito importante comentar, eu acho que eu acabei deixando de lado, mas todos esses medicamentos, eles são hormônios sintéticos. Então, você entra num mapa de sinalização de um comportamento extremamente complexo do organismo e você, de alguma forma, interrompe ele durante a metade do processo. Isso tudo tem, como eu disse lá no comecinho, tem sinalizações de feedback, né? Tem feedbacks negativos, positivos. Isso é um processo extremamente equilibrado e fechado. Quando você adiciona uma variável externa, a chance de você desequilibrar esse processo é bastante grande. Então, essa entrada desse hormônio sintético, ele pode gerar algum tipo de feedback negativo para não produção de hormônio luteinizante, para aumento da produção de hormônio luteinizante. Então, é um processo extremamente sensível a esses agentes externos e ele, ele tem que ser tido com um certo cuidado. Então, cuidado ao tomar anticoncepcionais. Sempre procure a indicação do médico. É lógico, a gente tem sempre, na biologia, a gente tem sempre exceções, a gente tem muita variação pessoal. Talvez um medicamento funcione de uma forma melhor para uma pessoa X por fatores específicos, sei lá, alguma modificação que a pessoa tenha em alguma proteína da membrana X. Então, é bastante específico. É interessante sempre ter o acompanhamento de um médico, né, nesse caso.
O resto da pergunta, eu acho que eu esqueci. Ah, tá. A outra pergunta era como a sociedade, professores, família, colegas podem ajudar a passar pela puberdade de uma forma mais saudável, assim. Sim. Então, acho que todo mundo, hoje em dia, pelo menos, né? As pessoas estão muito mais conscientes, a gente tem muito acesso à informação. Agora, o que a gente faz com essa informação são os clientes. A gente, a gente tem que ter algum tipo de certa forma, compreensão com essas pessoas que estão passando por esse processo, né, de regulação hormonal química. Isso vai influenciar completamente o comportamento dessas pessoas. Então, a pessoa fica mais irritadiça, a pessoa quer, tem a tendência de bater de frente. Então, cabe, acho que, mais o entendimento das pessoas ao entorno da pessoa que está passando por esse processo e ter algum tipo de flexibilidade, saber lidar com isso, né? Geralmente, a mãe é mais sensível a esse tipo de coisa por já ter passado por isso. Às vezes, o pai pode ter uma atitude mais bronca. Eu acredito que, hoje em dia, com a conscientização de forma geral das pessoas, acredito que isso tem sido amenizado. Então, eu recomendaria para as pessoas ao redor de um adolescente que sejam mais empáticos à pessoa, tenham uma certa simpatia. Você já passou por isso, você sabe mais ou menos como é. De certa forma, você se identifica com o adolescente. Então, acho que é mais isso. Não, é total. Acho que é um processo, todo mundo vai passar. É importante esse diálogo, né, sobre esse tema. Por isso que a importância de estar tendo essa live é grande, assim. Eu acho que os pais terem esse diálogo com os filhos e mesmo as adolescentes com as amigas era uma coisa que eu sempre falava com as minhas amigas, então eu conseguia me abrir com elas, elas também. Acredito que os meninos também consigam falar mais com os amigos sobre determinados temas, de tentar se perceber e entender. E por isso que eu acho que toda a sua resposta, a sua colocação é muito importante. Por enquanto, a gente não tem mais nenhuma dúvida, então, se você quiser continuar de alguma parte que você acha importante, para a gente finalizar só, que você acha que é importante pontuar agora, sobre esse tema, eu perguntei para a Juliana aqui pelo WhatsApp, ela falou que ela não tem nenhuma dúvida, pelo menos agora. Então, aí, se você quiser continuar de alguma parte, a gente dá continuidade e já finaliza, porque já está dando horário e tudo mais. Então, aí você me fala. Tá bom, obrigado. Imagina. Então, continuando aqui. Aqui a gente tem todo o processo de amadurecimento, né, desses folículos. Vou dar uma passada. Aqui a gente tem, mais para ter uma ideia, de, da formatação desses hormônios, né? Porque a gente acaba falando, os hormônios, não sei o quê, o FSH, o LH, a progesterona. Todos eles têm cara, eles têm uma formatação. Não sei se você já teve química orgânica, mas você vai entender que cada uma dessas ligações aqui são indícios de um carbono. Então aqui tem um carbono. Então isso daqui é uma estrutura essa é a cara do hormônio. Eu coloquei mais esse slide por causa disso. Aqui é o tipo de sinalização mais bioquímica em si. É só para ter uma ideia, isso daqui é extremamente complexo. Não quero que você se preocupe com isso. Aqui é uma resumida básica do que acontece em relação ao processo em si. E eu vou dar uma passada bem rápida pelos homens, que não é enfoque, né? Então, aqui a gente tem um modelo perfeito de homem. Então, o que acontece? Surgimento de pelo nos pubis e na axila. Então, são características como visto nos corpos femininos também, com exceção do peito, né? Então, aqui, pessoas com crescimento de pelos no peito. Aqui, o aumento do pênis do testículo. Eu não sei se nessa imagem está tão claro, mas ocorre sim um aumento, né? Acho que comparando esse estágio com esse fica mais claro, né? Que pelo degradê acaba se perdendo um pouco, né, da caracterização. Mas aqui a gente vê um testículo um pouco mais retraído, aqui um pouco mais desenvolvido. Tá?
Então, além disso, tem crescimento de barba, uma voz mais grave, ombros mais largos, aumento de massa muscular, o início da produção de espermatozoides, aumento de peso da estatura, surgimento de pelo no dedão. E aqui a gente tem um modelo de homem, que é o Sean Connery. Provavelmente você não deve conhecer ele, mas ele já foi o 007, no, talvez na época dos seus avós e dos meus pais. E aqui é a regulação, de uma forma bem resumida e com um pouco mais de imagem, que eu acho legal, de como vai atuar todo esse eixo hipotalâmico, adenohipófise e gonadal nos homens. Eu vou passar mais por cima, aqui é a gametogênese, é basicamente bem semelhante com o processo de ovogênese, com exceção de que aqui a gente gera 4 estruturas, né, ao invés de só uma, potencialmente reprodutora. E aqui é aquele mapa, mais ou menos, aquele mapa bem simplificado, né, da relação do hipotálamo, da gonadotrofina e da hipófise. Aqui é como que vai atuar, né, a liberação dos hormônios, do FSH e do LH, como eles atuam sobre as células de Sertoli e de Leydig, como isso vai implicar pela célula de Leydig a produção de testosterona, que vai resultar em estradiol. Isso gera um feedback para a própria adenohipófise. E as de Sertoli, que estão relacionadas com aparecimento de características secundárias. Aqui é uma relação de que acontece mais ou menos dentro da célula. Aqui, novamente, né, agora explicando mais em relação a uma das organelas, talvez a principal, que são as mitocôndrias. E aqui a gente vai falar agora sobre características mais gerais, que acontecem nos dois sexos. Né? Então, o que é notável no período da puberdade em relação aos dois sexos? Acontece um crescimento, não tem dúvida, tem o famoso estiramento. Né? Aqui a gente tem modelos de homens e mulher, levemente enviesado novamente. E aqui é mais ou menos um gráfico demonstrando como que se dá esse estiramento. Né? Os meninos em azul e nas meninas em vermelho. E aqui é a idade. E aqui é a idade. Então, esse estiramento nas meninas, em média, ele começa entre os 9 e os 10 anos. Ele dura um tempo menor não, né? Mas ele acaba antes que a desaceleração dos meninos. Então, acontece um aumento, ele vai desacelerando, ainda acontece esse crescimento até mais ou menos essa época, e a mesma coisa acontece nos meninos. Aqui é mais ou menos a sinalização do hipotálamo de uma forma geral, como eu havia dito, né? Aqui é a hipófise anterior e a posterior, ou a neurohipófise adeno, no caso dos mamíferos, principalmente. E aqui são todos os hormônios relacionados à secreção na adenohipófise. Então, a gente já discutiu do LH do TSH. E tem aqui o principal hormônio relacionado ao crescimento, que é o hormônio de crescimento. Então, como dito aqui, esses hormônios eles influenciam no metabolismo, no crescimento, na reprodução, na lactação, na resposta ao estresse. Essa aqui é mais ou menos a sinalização do GH. Então, como que o GH ele vai fazer para estimular o seu organismo a crescer? O que ele faz? Ele vai ser liberado pela adenohipófise. No fígado, ele vai trabalhar sinalizando uma liberação maior de recursos para o crescimento do corpo. Então, isso vai resultar no crescimento dos ossos, desenvolvimento muscular, desenvolvimento de tecidos adiposos. No caso dos meninos, acontece uma queima maior do tecido adiposo, né, nesse período. E toda essa relação que eu demonstro aqui, ela é bastante complexa e ela está bem simplificada aqui. Então, aqui a gente pode ver alguns feedbacks, né, que sinalizam que feedback negativo sinaliza para não mais liberação do GH ou para redução do mesmo. Então, é um processo extremamente complexo. Só tomar um chá, já volto. Tá um pouco seco na garganta já.
Então, aqui a gente demonstra, mas eu demonstro, a minha ideia é demonstrar mais ou menos como que isso vai influenciar nas principais rotas de estruturas para energia. Então, a gente tem glicogênio, que é uma reserva de açúcar, a gente tem proteínas e a gente tem gorduras. Então, o processo de destinamento está relacionado com uma maior queima dessas reservas para poder gerar essa renovação na estrutura corpórea. Aqui é mais ou menos como que o GH vai atuar, quais hormônios estão envolvidos. Isso aqui é só para ter mais uma ideia. Mas para ter uma ideia, aqui novamente, né? Era isso, mas queria saber se tem alguma dúvida. Não, perfeito. Eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida agora, a gente só teve um comentário que foi do Johnny, que ele colocou, que foi do tema do anticoncepcional que a gente estava comentando antes, que ele colocou, mas não é uma dúvida. Um problema dos anticoncepcionais é que eles são eliminados na urina, os hormônios, e no Brasil não temos um tratamento adequado do esgoto e pode acabar voltando nas águas dos rios e etc, e voltar ao ciclo natural e contaminar rios, solos e etc. E podem ser absorvidos por outros animais e plantas e nos consumirmos. Acho que isso também ajuda a adiantar a puberdade, ele comentou. E eu acho que é isso, acho que foi bem completo, mas é bom a gente salientar aqui que é um tema extremamente complexo, porque tem química, tem biologia, e aí a gente vê a complexidade, né, que é a puberdade, o quanto a gente está naquela fase, a gente sofre para tentar se entender, e eu achei que você mandou super bem, foi super, super completo nas suas colocações, e a gente agradece mesmo pela sua participação, viu, Luan? Agradece a participação da aluna Juliana, que estava aqui com a gente durante a chamada, pelo WhatsApp, falando, e eu agradeço. Se você quiser falar alguma coisa para se despedir também, Luan. Claro. Desculpa, mas quem foi que fez o último comentário? Foi o Johnny. O Johnny. Então, Johnny, provavelmente faz algum sentido, mas a gente precisaria ter uma concentração relativamente alta disso na água. Eu não sei, eu não pesquisei isso. Se tem algum artigo, alguma coisa do tipo, relatando a maior concentração desses hormônios sintéticos, né, via urina das mulheres que tomam anticoncepcionais na própria água que a gente acaba tomando. Não sei se isso realmente influencia diretamente. É uma hipótese razoável, mas a gente precisa testá-la com artigos e com anos de estudo, né? Na ciência, as coisas elas levam um certo tempo, elas não acontecem do nada. É mais isso. E só para fechar, agradecer a equipe, né, por ceder esse espaço. Acho que é uma iniciativa muito legal, vocês estão de parabéns. Levar, de alguma forma, esse conhecimento, toda essa formação para pessoas que dificilmente teriam acesso a isso, né? Isso pode, eu espero que aconteça, né, de mudar o futuro das pessoas. Eu estudei minha vida inteira em escola pública, por algum tipo de sorte da vida eu consegui passar numa universidade pública de extrema qualidade, então eu me vejo muito na situação dessas pessoas que estão assistindo hoje. E eu quero dizer para essas pessoas que eu sei que vai ser mais difícil, mas com o seu esforço pessoal e com sua dedicação e foco, você pode alcançar lugares que você nunca teria imaginado na sua vida. Então, acho que é isso. Agradecer a Bianca, né, a toda a equipe do Quero Escola, e agradecer a Juliana também por estar disposta, né, esse horário de manhã, de assistir uma aula um pouco complexa e talvez pedante. É mais isso. Obrigado. A gente que agradece, Luan, pela presença, por ter esse voluntariado. Agradecemos a Juliana, como eu havia comentado. E você que está assistindo também, obrigada por estar aqui com a gente.
E, Juliana, você gostaria de falar alguma coisa, se despedir, agradecer, qualquer coisa? Não, só queria agradecer pela palestra que foi ótimo, tirou todas as minhas dúvidas, só isso. A gente Que bom. agradece, obrigada. Que bom que você foi contemplada e a gente fica muito feliz, porque esse é o objetivo das atividades online, que os alunos se sintam realizados com os pedidos que eles fizeram, e a gente agradece muito a presença de vocês que estão acompanhando. Obrigada, Luan, novamente. E a gente já vai encerrando a live. Amanhã a gente tem mais uma live sobre intercâmbio com o voluntário Robson Amorim. Ele tem experiência de intercâmbio, ele vai contar mais para a gente quais são as dicas, como proceder nesses casos, né, para estar conseguindo fazer um intercâmbio. E ele vai dar várias dicas, vai contar mais a experiência dele. Então, assistam amanhã, às 2 horas da tarde. E eu agradeço mesmo. E continuem mandando comentários. Se você está assistindo a live agora gravada, pode mandar perguntas mesmo assim. E continuem nas redes sociais com a gente, que a gente vai estar sempre aí com vocês. Então, obrigada e bom dia.